A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Antes de iniciar o nosso resumo da lição de número 2 do segundo trimestre desse ano de 2019, quero agradecer do fundo do meu coração a todos os irmãos, as irmãs que acessam os nossos vídeos, em particular aos obreiros, professores de escola dominical, alunos, que têm deixado mensagens que nos incentivam a continuar com o nosso projeto. Peço que vocês também se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like, ou o joinha, como também é conhecido, pois isso nos ajuda muito a prosseguir nesse projeto. Posto isso, vamos ao nosso resumo. O título da lição é O Fundamento e a Edificação da Igreja. Na lição passada, vimos que a Igreja do Senhor é formada pelo conjunto de todas as pessoas que com a sua boca confessam ao Senhor Jesus e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, 9. E não um templo construído por mãos humanas. Mas, figuradamente, a igreja pode ser comparada com um prédio e, para ser bem construído, deve ter um alicerce inabalável para a sua edificação. Nesta lição, estaremos estudando o fundamento e a edificação da igreja. O textuário diz o seguinte: Pois também eu digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Lucas 24, 27 nos revela que o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, apresentou-se a 2 dos discípulos no caminho de Emaús e disse: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Logo, para que possamos entender qualquer texto da palavra, inclusive o nosso textuário, nós temos que olhar para as Escrituras como um todo, seguindo a regra básica da hermenêutica bíblica, isto é, a Bíblia explica a Bíblia. Verdade aplicada. A vida do cristão deve estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Ele é o alvo da nossa vida. Salmo 62, 2 diz: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, na Nova Versão Internacional, diz assim: E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O hino 47, na sua primeira estrofe, diz assim: Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Em ti quero me esconder, só tu podes me valer. Objetivos da lição: primeiro, explicar quem é a pedra fundamental da igreja. Segundo, mostrar que a igreja teve seu início no Pentecostes. E terceiro, apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelos cristãos. Os textos de referência encontram-se em Mateus 16, de 15 a 19. No versículo 15, Jesus direciona aos discípulos a pergunta feita no versículo 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No versículo 16, Pedro deu a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, Jesus o classifica como bem-aventurado, pois a sua resposta não teve como base qualquer conhecimento ou virtude natural, pois tal verdade só pode ser recebida por revelação divina. No versículo 18, o Senhor Jesus aproveitou essa oportunidade e, fazendo um jogo de palavras, para ensinar a Pedro e aos demais discípulos sobre o fundamento da nova aliança a ser celebrada com a humanidade. Isto é, Ele próprio, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 19, ele, através do simbolismo das chaves,
irá conferir ao apóstolo, representando a igreja como um todo, a autoridade de abrir o reino de Deus, ligar, para aqueles que iriam compartilhar a confissão de Pedro de que Jesus era o Salvador, e ao mesmo tempo de fechar, isto é, desligar, para aqueles que não iriam crer nessa maravilhosa verdade. Introdução. Nessa lição, veremos sobre qual fundamento a Igreja de Cristo está estabelecida, seu início histórico e as suas prerrogativas. Também veremos as bênçãos atuais que a Igreja usufrui. Ponto 1. Cristo é a rocha. Somente através de uma interpretação correta das Escrituras podemos entender a expressão "e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Mateus 16, 18. Irmãos e irmãs, entender as Escrituras. Isso é alvo da hermenêutica bíblica. E a hermenêutica bíblica, ela tem algumas regras básicas que nós vamos elencar nesse momento. Primeiro, a Bíblia é a sua principal intérprete. Segundo, é preciso, quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Por isso que entender os usos e costumes e a linguagem do mundo bíblico nos ajudam a compreender o sentido usual das palavras, consequentemente, o seu sentido correto. Terceiro, é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Aqui trabalha o sentido da palavra dentro da frase. Então, é preciso verificar o assunto que o autor está desenvolvendo para determinar o sentido de uma palavra. Quarto, é preciso tomar as palavras em seu sentido indicado no contexto, isto é, aquilo que vem antes e depois do texto. Quinto, é preciso tomar as palavras considerando o objetivo do livro a ser estudado. Sexto, é necessário consultar as passagens paralelas, ou seja, textos que tratem do mesmo assunto que o texto em questão. Nenhuma doutrina deve ser afirmada em cima de uma única passagem. Ela deve considerar toda a Bíblia. 1.1. Jesus, o Messias. No Antigo Testamento, a unção com óleo era usada em pessoas para exercer um ministério especial, como, por exemplo, rei, sacerdote ou profeta, e também em objetos a serem usados nos rituais religiosos, conforme Êxodo 40, versículos de 9 a 16, e 1 Reis 19, de 15 a 16. No entanto, Isaías 61, de 1 a 3, nos fala de uma pessoa que seria o ungido do Senhor, no hebraico, Machia, e no grego, Christus. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus identifica ser Ele, esse Messias, em Lucas 4, de 17 a 22. Igreja do Senhor, nós também temos o privilégio de sermos ungidos de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21, 22. 1.2, a afirmação de Pedro. Como vimos na breve análise dos textos de referência, é na declaração de Pedro, por revelação do Deus Pai, que está identificado o Messias prometido pelas Escrituras e Salvador da humanidade. E, obviamente, no qual está sustentado todo o edifício espiritual denominado como sendo a minha igreja pelo próprio Senhor Jesus. 1.3. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pensar que sobre a pessoa de Pedro seria edificada a igreja contraria todo o contexto bíblico, pois, por exemplo, primeiro, Pedro nada mais é do que um ser humano e pecador como todos nós, Romanos 3:23. Segundo, a base da igreja
tem que ser perfeita. E o único ser humano que preenche esta condição é o Senhor Jesus. 1 Pedro 2, 22. Terceiro, em determinada ocasião, Pedro teve o seu comportamento repreendido por Paulo. Gálatas 2, 11. Quarto, o próprio Pedro reconhecia que Paulo escrevia sobre revelações que ele mesmo não teve e que tinham pontos difíceis de se entender. 2 Pedro 3, de 15 a 16. E, quinto, o Senhor é explicitamente citado por Paulo como sendo o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, 11. Ponto 2. O início da igreja, Pentecostes. Depois da morte e ressurreição de Jesus, um pequeno grupo de discípulos, de quase 120 pessoas, esperava em Deus a direção divina e o recebimento da promessa do Pai. Por um período de 40 dias, Jesus apareceu-lhes repetidas vezes, continuando a instruí-los. A ordem era permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. 2.1. A festa de Pentecostes. No antigo calendário israelita estão relacionadas 3 festas principais. A Páscoa está em Levítico 23, 5, que diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Irmãos e irmãs, 1 Coríntios 5, 7 diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A segunda festa mencionada é a festa de Pentecostes, que está em Levítico 23, 16, que diz assim: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Irmãos e irmãs, Cristo dá poder à sua igreja, conforme João 14, 16 a 17. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos, que está em Levíticos 23, 34, que diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Irmãos e irmãs, essa festa fala do reino milenar de Cristo, conforme Zacarias 14, 16. 2.2. A descida do Espírito Santo. Em particular, a festa de Pentecoste, que, devido à grande multidão que estava em Jerusalém para a comemoração do auge da safra de alimentos, foi um momento propício e simbólico para que a igreja recebesse o poder do alto prometido em Lucas 24, 49. Isto é, o alimento que capacita a igreja espiritualmente a cumprir com o ID, que nos foi ordenado pelo Senhor. Marcos 16, 15. Cumprindo-se assim a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28, 29, inaugurando a atual dispensação. 2.3. Crescimento e expansão. Contando com a unção do Espírito Santo, a igreja deu início ao seu crescimento e expansão, conforme Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 6:7 fala: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Samaria, Atos 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O evangelho se expandiu. Segundo Atos 23, 11, diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém,
assim importa que testifiques também em Roma. Ponto 3. Bênçãos atuais. Como novo povo de Deus, a igreja desfruta de benefícios que o próprio Deus estabeleceu para que ela vivesse na era atual. 3.1. Eleição. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, conforme 1 Timóteo 2, 3, 4, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tito 2,11 diz ainda assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Logo, irmãos, a Bíblia, segundo o nosso comentarista, baseia a eleição em concordância com a presciência de Deus. 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Romanos 8,29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos e irmãs, em João 3,16, temos o seguinte: primeiro, a causa da salvação, que é o amor de Deus. Segundo, o preço da salvação, que é o próprio Filho de Deus. Terceiro, a condição para a salvação, crer. E quarto, a consequência da salvação, que é a vida eterna. Portanto, irmãos, todos nós os que cremos somos os eleitos de Deus segundo a sua presciência. John Stott, teólogo, disse o seguinte: temos que confessar que a doutrina da eleição é matéria difícil para mentes finitas, mas é incontestavelmente uma doutrina bíblica. 3.2. Regeneração. João 3,3 diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela diz o seguinte: regeneração é o ato realizado só por Deus, 2 Pedro 1,4, no qual ele renova o coração humano, fazendo-o reviver depois de estar morto. Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso significa que não há preparação nem disposição procedente da parte do pecador que solicite ou contribua para a nova vida que lhe é dada por Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Thomas Adams, teólogo inglês, disse o seguinte: arrependimento é a mudança da mente. Regeneração é a mudança do homem. 3.3. Justificação. Romanos 5.1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa justificação é um ato de Deus, o soberano juiz do universo, mediante a obra feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Thomas Merton
diz o seguinte: é a fé e não a imaginação que nos dá a vida sobrenatural. A fé é que nos justifica. A fé é que nos conduz à contemplação. Conclusão: planejada na eternidade como um mistério de Deus, a Igreja iniciou a sua história no dia de Pentecostes e continua até hoje, criando e mudando histórias através da ação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu, nesse momento, estou terminando esse breve resumo sobre a lição de número 2 desse segundo trimestre. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.